10. A alternância. A relação nunca deve se polarizar na frieza ou no afeto contínuos. Temos que ser indiferentes e, ao mesmo tempo, ardentemente românticos. O homem exclusivamente afetuoso torna-se repulsivo e a mulher passa a considerá-lo pegajoso. Por outro lado, a distância e a indiferença prolongadas esfriam a relação. Logo, temos que alternar nossa conduta, deixando-a confusa, sem saber o que realmente sentimos, exatamente como ela faz conosco. Cultive a frieza do budismo zen aliada ao calor do Kama Sutra. Temos que sobrepujar a mulher em suas tendências opostas, bipolares. Temos que conduzir a relação e administrar os sentimentos femininos tal como aparecem, ao invés de tentar mudá-los ou submetê-los. Por conhecerem bem os mecanismos emocionais, as mulheres costumam fazer jogos de alternância. São jogos que variam muito na forma e são marcados pela oscilação entre opostos. Aproximam-se e depois afastam-se, comportam-se como se fossem fiéis e em seguida admiram outros machos, etc. A melhor forma de estraçalhar esses odiosos jogos emocionais com os opostos consistia em empurrar a mulher justamente rumo à direção inesperada. A responsabilidade e a culpa que lhe cabem, e que ela tenta transferir a nós, precisa ser devolvida muito amigavelmente. Exemplo: quando uma mulher tece um comentário elogioso sobre outro homem na frente do marido ou namorado, ou fica conversando com algum imbecil com cara de bonzinho por 1 hora em uma festa, em geral espera que o esposo reaja com ciúmes e sofra, dando-lhe satisfação. Se o marido, ao contrário, forçar, com atitudes reais, uma aproximação dela com o cara, terá duas vantagens. 1. Ficará sabendo se a mulher é fiel ou é realmente a vadia que está demonstrando ser, já que fica dando bola para outro macho e não admite tal fato. 2. A deixará desorientada. Eis, portanto, mais um bom motivo para eliminarmos os ciúmes. Os ciúmes, consequência nefasta do apaixonamento, são uma importante ferramenta nos jogos de alternância que elas fazem para nos torturar e deixar loucos. A mulher espertinha não quer assumir a responsabilidade por suas atitudes. Quer compromisso sério, mas não quer deixar os amiguinhos. Quer ter amigos homens, mas não quer ser tratada como vadia. Quer andar com amigas mal casadas ou de conduta duvidosa, etc. Portanto, temos que desenvolver mecanismos para forçá-las a assumirem as consequências do que fazem. Obviamente, não temos nada contra as prostitutas ou congêneres, e até lhes damos um valor especial. Mas sim contra as atitudes de outras mulheres que agem de má fé e jogam com nossos sentimentos, simulando fidelidade de sentimento sem dá-la, deixando que criemos expectativas falsas. São essas que não merecem piedade. O problema, focalizado aqui, encontra-se na falta de sinceridade em brincar com os sentimentos alheios, tentando esquivar-se das consequências, e não em optar pela multiplicidade de parceiros, e nem tampouco na escolha que as pessoas fazem para suas vidas. Reforçando, as prostitutas não são vadias no sentido em que tratamos aqui, porque parecem ser as mulheres mais sinceras que existem, já que não tentam nos enganar fingindo-se de púdicas e, além disso, mantêm-se ocupadas em tempo integral. As prostitutas não vivem do ócio. Na Grécia Antiga existiam inclusive cortesãs profissionais, as hetairas, que cultivavam a beleza física e o refinamento psicológico, elevando-se acima das mulheres comuns. Johnson, 1987. Continuando, não alimente a ilusão de descobrir por meio de perguntas o que elas realmente sentem por você ou de que isso possa ser confessado. Você apenas fica sabendo o que se passa no coração dessas mulheres em situações extremas. Não dê importância a nada do que disserem, pois suas inúteis falas são contraditórias, vagas, enganosas e incoerentes, servindo apenas para ludibriar. O grau de dependência emocional por você apenas será revelado à força, em uma situação extrema como, por exemplo, o afastamento total de sua parte por algum erro grave que ela cometeu. Daí a importância de ser desapaixonado para se ter a capacidade de manter-se indiferente por muito tempo, se necessário. Entretanto, não devemos nos polarizar na frieza, mas sim alternar. Vejamos melhor. No trato com a mulher, há somente duas opções básicas. 1. Ser frio, indiferente e às vezes meio agressivo. 8. 2. Ser carinhoso e gentil. Se nos polarizarmos exclusivamente em qualquer um dos lados, a perderemos.
O ideal é alternar de acordo com as flutuações de ânimo oscilações propositais dos joguinhos femininos. Quando o comportamento de sua namorada não te agradar, dê um gelo e ignore-a. Você a verá então desesperada tentando descobrir o que está acontecendo. Não revele ou perderá o domínio da situação. Encontre um meio de mostrar-lhe que está sendo rejeitada pela má conduta e resista até que ocorra a mudança da forma que você quer. Então apremie com muito carinho, bilhetinhos, seja amigo, compreensivo e protetor, mas mantenha-se à espera, em alerta porque logo o problema voltará. Adestre assim aos poucos, mas alterne o padrão de vez em quando para não ficar previsível ou será você o dominado. Quando somos frios e distantes, duas possibilidades se abrem. A mulher se desespera, ficando insegura, ou te esquece de vez. De todas as maneiras, você ficará sabendo o teor real dos sentimentos que se ocultavam por trás das enganosas palavras. Se ela realmente estiver apaixonada, não te deixará ir embora, virá atrás de você. Se não vier, é porque nunca te amou antes e somente queria te enrolar. Não tenha medo da verdade. Seja frio sem temor, mas não continuamente indiferente. Quando somos carinhosos e cuidadosos, abrem-se igualmente outras duas possibilidades. A mulher se cansa, nos considerando pegajosos, ou gosta desse carinho protetor e fica dependente. Se a dama se enfastiar, significa que nunca te deu importância real, apenas te via como um trouxa. Se não enjoar e não te evitar, é porque realmente está ficando dependente. Tome cuidado com fingimentos. Não seja sempre carinhoso, alterne para confundi-la. Algumas fêmeas apreciam atitudes viris nos machos e os provocam para vê-los enfurecidos e ameaçadores. Sugiro que não caiam nessa a não ser que queiram simular um estado de fúria, porque se trata de uma forma de teste que lhes confirma o nosso grau de submissão às suas manipulações. Seja imprevisível, oferecendo amor e carinho nos momentos mais inesperados. Surpreenda telefonando quando tudo indicar que você não o fará, mas faça-o raramente, de maneira desconcertante. Esteja atento às simulações perfeitas de submissão, paixão e entrega que ocultam indiferença. Este é um dom originalmente feminino, mas que pode ser desenvolvido pelo homem até níveis impensáveis, inclusive ultrapassando o ápice da dissimulação feminina. Podemos dizer que este é o segredo magno da sedução e do domínio. Simular com perfeição uma paixão intensa e submissa sem que se tenha realmente este sentimento. É este poder que confere às fêmeas a capacidade de passar subitamente de um extremo a outro sem a menor perturbação, deixando-nos loucos no meio da confusão. O rito de encantamento atinge a vítima em cheio quando realizado em uma situação que o torna inesperado por ser oposta às situações em que normalmente deveria ocorrer. Uma declaração de amor intensa emitida após dias de frieza, distanciamento ou hostilidade tem mais efeito do que se for realizada durante longos períodos românticos. O mesmo é válido para as recriminações e os castigos. O impacto de uma declaração de amor derretida será mais intenso se antecedido por um período de distância e frieza e vice-versa. Portanto, quando sua parceira teimar em recusar sexo e carinho, resista. Aguarde até ser procurado. Então passe ao extremo oposto, trançando intensamente até extenuá-la e se afastando em seguida. Quanto mais exaltado e intenso for o rito de encantamento, de amor ou de ódio, tanto mais efetivo será o seu poder. Entretanto, maior será também o risco que correremos de sermos vitimados pelo mesmo, sendo arrastados pela paixão desencadeada. Para embriagar sua fêmea de amor, você deve simular estar absolutamente louco de paixão, porém, ao mesmo tempo, não deverá estar realmente. O perigo aqui consiste em simular a loucura da paixão e efetivamente apaixonar-se no transcurso da simulação, o que lança o candidato a sedutor em uma situação ridícula. Assim, o operador ignorante se espanta sempre por atingir resultados contrários àqueles aos quais se propôs, pois não sabe cruzar e nem alternar sua ação. Deseja enfeitiçar seu inimigo e é ele mesmo que se causa desgraça e se põe enfermo. Quer fazer-se amar e se apaixona louca, miseravelmente, por mulheres que zombam dele. Por outro lado, um homem temível que atenua sua severidade extrema temperando-a esporadicamente com atos de bondade, utilizando-a para proteger e dar segurança à mulher, se torna fascinante, pois estará alternando e cruzando sua ação.
A alternância somente é possível quando desenvolvemos as características opostas latentes em nossa psique e as integramos, realizando o que Jung denomina conjunção. Todos temos possibilidades internas opostas complementares que precisam ser desenvolvidas. Delicadeza e força, fúria e tranquilidade, frieza e ardor, etc. Precisamos ser simultaneamente bons e maus, piedosos e cruéis, maleáveis e firmes, utilizando tais características conforme as necessidades que se apresentem. 11. Porque elas nos observam. Nosso comportamento é alvo da curiosidade feminina, é por isso que existem fofoqueiras nas esquinas. Quando estão envolvidas com um homem, tudo o que este faz, o que veste, o que come, etc. é objeto de curiosidade para esses seres superficiais. Nós homens costumamos ser incompetentes para lidar com emoções e interpretar as expressões faciais, motivo pelo qual nos desorientamos na guerra da paixão. Por outro lado, as mulheres, ao observarem os homens, buscam compreender o que se passa em suas cabeças e em seus corações. É deste modo que ficam conhecendo os nossos limites emocionais para jogar conosco até o extremo com total segurança. Nosso grau de dependência afetivo-sexual é medido pela mulher por meio da contínua observação. Daí a importância de confundi-la com atitudes desconcertantes. A observação do outro permite a detecção de seus padrões comportamentais, a identificação de suas formas de pensar e previsão de suas reações. Ao sermos objeto de observação, nos tornamos previsíveis e perdemos o mistério. Ao perdermos o mistério, perdemos a capacidade de surpreender e nos tornamos vulneráveis. É uma regra comum na lida com o sexo feminino a necessidade de estarmos de prontidão, preparados para o improvável. Ao conhecerem nossas estruturas psíquicas por meio da observação, as bruxas tornam-se capazes de nos surpreender com reações inesperadas e o fazem justamente por saberem quais são nossas expectativas. O curioso é que isto não é produto de análise intelectual, mas sim de uma tendência instintiva e inconsciente de agir fora dos padrões de expectativa do outro. É um grande perigo nos mecanizarmos em nossas expectativas, acreditando que as reações femininas serão as esperadas. Como em um combate, seremos atingidos e desconcertados por investidas que não prevemos e contra as quais não temos reações-resposta imediatamente prontas para serem desferidas. Neste nível, o homem tende a perder o jogo por buscar as respostas intelectualmente ao passo que a mulher as emite por impulsos emocionais, o que as torna muito mais velozes do que nós mas não invencíveis, como veremos. Obviamente, estou me referindo às surpresas desagradáveis e não às agradáveis. É comum, por exemplo, que nossas atitudes protetoras, cuidadosas ou carinhosas sejam desdenhadas caso não sejam postas em um contexto correto de evidente desinteresse. Se estivermos mecanizados em nossas expectativas, seremos surpreendidos pelo desdém, o qual é o oposto do que esperaríamos em tais circunstâncias. Logo, a solução é termos uma reação-resposta contrária disponível como uma carta na manga. Esta reação-resposta contrária e surpreendente, neste caso, consiste em frases ou atitudes que a atinjam no amor próprio, ferindo-a dolorosamente por meio de horrorizações ou manifestações decididas de rejeição. O desdém indica a ausência do medo da perda, despreocupação em agradar e a segurança de que já estamos presos. Mais profundamente, há possivelmente uma autoimagem exageradamente positiva, a mulher se acha a mais gostosa da terra. Podemos provocar uma forte e perturbadora dissonância cognitiva se a rejeitarmos resolutamente, chamando-lhe a atenção de forma terrível para o fato de que houve uma ingratidão cuja consequência natural é a repulsa. Obviamente, a paixão impede que tenhamos tais atitudes. Precisamos de muita inteligência emocional para vencermos os joguinhos. Nosso sofrimento amoroso as deixa felizes por elevar-lhes a autoestima. Este sofrimento pode ser oriundo da irritação, da carência afetiva, da carência sexual e da saudade. Trata-se de uma necessidade que possui e que, quando não satisfeita, as deixa imensamente tristes, perturbadas, por se sentirem incompetentes para atrair e prender um homem. Estamos tratando de defesas e ataques emocionais. Penetra-se as defesas surpreendendo. Surpreende-se chocando, agindo da forma mais improvável possível, o que requer liberdade de ação e descondicionamento.
Entretanto, se não calcularmos corretamente os efeitos, as reações que provocamos podem ser indesejáveis e seremos nós os surpreendidos. É perigoso arriscar-se a chocar indiscriminadamente e de qualquer maneira. Aquele que irrita está no comando da relação e aquele que é irritado está sendo comandado. A pessoa irritante é o agente ativo e o que sofre a irritação é o agente passivo. Por meio da observação, as mulheres percebem nossas irritações, descobrem nossas tendências, crenças, carências, desejos, necessidades e nos conduzem. Para invertermos o jogo, nós é que temos que irritá-las, corretamente. Ao mesmo tempo em que observamos suas reações e acompanhamos todo o processo sem nos identificarmos. Mas não poderemos irritá-las se não formos imunes às suas provocações. Portanto, há 3 pontos importantes aqui: observar, resistir e irritar. Trata-se de uma guerra em que as armas são as provocações e o escudo é a resistência. Ao longo do tempo, nossas amigas aprenderam a nos controlar emocionalmente, jogando de infinitas formas com nossos sentimentos. Provocam em nós, a seu bel prazer a ira, o desejo, a felicidade, o entusiasmo, a frustração, a sensação de sentir-se diminuído, etc. Para vencê-las, temos que combater com as mesmas armas, sendo mais resistentes e mais provocativos do que elas são conosco. Uma forma muito comum de sermos provocados até a loucura consiste em sermos estimulados, por promessas de encontros celestiais, sexo maravilhoso, etc., e frustrados em seguida. Este é um processo muito interessante em que elas costumam nos atrair com promessas implícitas, muito raramente explícitas, em suas condutas, criando em nós certas expectativas, para em seguida nos surpreender, frustrando-nos sob as mais diversas alegações, geralmente emocionais, enquanto nos observam. Para invertermos este jogo, basta aplicarmos de volta o mesmo procedimento, oferecendo e frustrando ou, se isto não funcionar, criando situações que a deixem sem saída. Também costuma dar resultado observar todo o processo para desmascará-lo. Como este padrão é comum à esmagadora maioria das espertinhas, resulta que, no fundo, elas são previsíveis e não imprevisíveis como parecem. Entretanto, ocupam sua previsibilidade para nos desconcertar. Em suma, podemos dizer que somos observados continuamente para que nossos limites, desejos e sentimentos sejam identificados. A identificação dos mesmos faz-se necessária para que possam ser excitados e frustrados em jogos repentinos de infernização emocional,